Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior, tá bem? Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre as características da formação territorial do Brasil, especificamente sobre os complexos regionais, né, as 3 regiões geoeconômicas, região Nordeste, região da Amazônia e região Centro-Sul. Vamos iniciar então com a correção das páginas 199 e página 200. Página 199. Como você pode observar, o crescimento de uma região esteve relacionado a algum gênero agrícola nas diferentes épocas da história do Brasil. Descreva qual foi o gênero agrícola e em qual época houve ascensão de cada uma das regiões geoeconômicas. Bom, gêneros agrícolas nós estamos falando então do desenvolvimento da cana-de-açúcar, do desenvolvimento da lavoura de café também, né? Então, vamos lá. A cana-de-açúcar, como gênero agrícola, auxiliou na emersão da região Nordeste no século XVI, a presença do café nos séculos XIX, como gênero agrícola, né? Que contribuiu para o crescimento da região Centro-Sul, e a soja na região da Amazônia, que tem se expandido constantemente e intensamente, né? Principalmente desde a década de 1970, causando um maior desenvolvimento econômico da região da Amazônia e, consequentemente, também impactando negativamente a floresta amazônica, né, gente? A região amazônica, atualmente, é a região que mais recebe migrantes. Página 200. Quais as principais diferenças entre as 3 formas de regionalização do Brasil? Bom, pessoal, para fazer essa página 200, é preciso fazer a leitura de um texto, né? Neste texto está falando o seguinte: região e regionalização do Brasil. Está falando sobre a regionalização realizada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Está falando também sobre a divisão regional de Pedro Geiger, né? Pedro Pinchas, que elaborou a regionalização em 3 complexos regionais ou complexos geoeconômicos, fazendo uma crítica em relação à regionalização do IBGE, que a regionalização não contempla todas as características que deve contemplar, e também uma outra regionalização elaborada em 2001 por Milton Santos, né, e também por Maria Laura Silveira. Essa regionalização do Milton Santos, gente, ela visa corrigir as distorções e simplificações das regionalizações anteriores, e Milton Santos, ele divide o território brasileiro considerando 4 Brasis, né? Então, ele divide o território brasileiro em região amazônica, em região nordeste, região centro-oeste e região concentrada. A região concentrada correspondendo à região sudeste e à região sul. Contemplando essas 2 regiões, né, para essa regionalização do Milton Santos, ele considerou o nível de desenvolvimento técnico, científico, informacional, ou seja, o desenvolvimento das regiões com base na técnica, na tecnologia e também na informação, considerando a integração regional e o desenvolvimento regional de cada uma destas regiões. Então, Milton Santos ele considerou que a região concentrada, que seria a região sul-sudeste, seria aquela de maior densidade populacional, capital e técnica também, sendo altamente fluida e dinâmica, ou seja, maior dinamismo econômico, maior dinamismo industrial, com maior rede de fluxos, né? Meios de transporte, meios de comunicação. A região centro-oeste, que inclui o estado do Tocantins, ela apresenta a agroindústria moderna, mecanizada e competitiva, de ocupação periférica, né, na periferia, nas regiões periféricas, subordinada também aos interesses das firmas da região concentrada. A região Nordeste, por sua vez, ela é definida como uma região, como um espaço de rugosidades, né? Rugosidades nós podemos associar a regiões, a região mais antiga, a primeira região a ser explorada, a primeira região a ser colonizada também, né? Que
recebeu os portugueses, que possui marcas, né, da herança dessa forma de colonização e dessa forma de ocupação. Pensando neste espaço geográfico, oferecendo resistência, né, à difusão do meio técnico científico informacional, ou seja, a região que possui, podemos dizer, um desenvolvimento técnico científico informacional mais atrasado quando a gente compara em relação à região centro-oeste, em relação principalmente à região concentrada. A região amazônica, por sua vez, gente, é a região caracterizada pela rarefação, né, tanto de pessoas, tanto concentração populacional quanto de técnicas, é a região que possui menor desenvolvimento industrial também, né, sendo a região, como nós podemos dizer, considerada uma região de tempo lento, né? Onde as coisas, onde as transformações e as mudanças nesta região ocorrem de maneira mais lenta, com exceção das últimas décadas, né? Onde a região ela vem demonstrado um grande progresso industrial, grande progresso de integração nacional e de desenvolvimento econômico também. Então, no número 1, está falando o seguinte: quais as principais diferenças entre as três formas de regionalização do Brasil? Os critérios utilizados por cada autor, conforme apresentado no texto, e as delimitações dos estados nacionais em cada proposta de regionalização. Por exemplo, nas propostas do IBGE de Milton Santos e Maria Laura Silveira, os limites dos territórios estaduais são mantidos. Já na proposta de Pedro Geiger, né, Pedro Pinchas Geiger, esses limites não são mantidos. Na proposta de Pedro Geiger, os estados de Minas Gerais, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso fazem parte de duas regionalizações, de duas regiões. Número 2. Na sua opinião, qual das duas propostas de regionalização alternativas da do IBGE mais se aproxima da proposta desse instituto? Justifique sua resposta. Na opinião de vocês, levando em consideração tudo que já foi estudado, a regionalização proposta por Milton Santos é a que mais se assemelha à proposta do IBGE, mesmo porque preserva também os limites administrativos dos estados. Agora nós vamos fazer a correção das atividades complementares. Caracterize cada região considerando a regionalização em complexos regionais, ou seja, então nós temos que caracterizar a região da Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul. A região Nordeste é onde se iniciou a intensa exploração do Brasil colônia pelos portugueses, com plantações de cana-de-açúcar na Zona da Mata. Na Zona da Mata teve a maior população e a primeira capital do país, que foi Salvador, que permaneceu como capital até 1763. Também foi a maior cidade brasileira. Ou seja, a região Nordeste, inclusive, gente, no período do século XVI e século XVII, era a região que possuía maior desenvolvimento econômico também, em função da produção do açúcar que era comercializado com a Europa. O Centro-Sul foi a região que mais se desenvolveu, sobretudo no século XIX, após a abolição da escravatura, a expansão da lavoura cafeeira e a industrialização do país. E ainda é a região que concentra, né, como já foi dito, o maior dinamismo econômico, dinamismo industrial e que também concentra a maior população do país. A Amazônia vem sendo intensamente ocupada em um processo contínuo de destruição de suas matas e é a região que hoje recebe maior número de migrantes, né? A região da Amazônia também, ela vem sofrendo, né? Não só pelo crescimento urbano, mas também pela introdução da pecuária, pela introdução da agricultura, com destaque para a lavoura da soja. Bom, finalizamos então, né, sétimo ano, a nossa correção. Nós vamos agora passar para o estudo do livro para a gente entender sobre o processo de integração das regiões do Brasil. Nesse processo de integração, nós temos que lembrar toda a extensão do território brasileiro, lembrar que ainda existem regiões no Brasil que não estão
completamente integradas ao território nacional, quando a gente pensa no fluxo, né, no fluxo das pessoas, no fluxo de mercadorias, né, e também na disponibilidade dos modais de transporte, né, que são os meios de transporte, que promovem a integração das pessoas e também promovem transporte de mercadorias e transporte de cargas, né, gente? Viabilizando desta forma as transações comerciais dentro do território nacional e, consequentemente, a integração do território nacional. Então, quando a gente fala sobre transportes e comunicações, a gente tem que lembrar que são indispensáveis para a integração, seja integração local, integração regional ou até mesmo a integração entre países, promovendo a troca comercial, promovendo o intercâmbio cultural também. Então, os meios de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e hidroviário levam pessoas e cargas para outras áreas. E os meios de comunicação permitem a comunicação entre pessoas, entre empresas, permitem também transações online, né, transações comerciais e também transações bancárias. Até o início do século XIX, gente, os meios de transporte e de comunicação, eles eram pouco desenvolvidos, né? As estradas, elas eram desenvolvidas, permitiam apenas o trânsito de carroças, carruagens e cavalos, sendo que a primeira estrada de ferro com locomotiva a vapor, ela surgiu na Inglaterra, no Reino Unido, no século XIX, lá em 1814, durante a primeira Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que vai revolucionar os métodos de produção, né? Mudando do artesanal para a fabricação, né, em uma indústria, vai promover a modernização dos meios de transporte também, com a criação de ferrovias, acompanhado também, gente, da modernização dos meios de comunicação, com o surgimento do telégrafo, o surgimento do telefone, posteriormente o surgimento do rádio, da televisão e o desenvolvimento da internet. A segunda Revolução Industrial, do final do século XIX até os anos 1970, vai expandir ainda mais os meios de transporte, ainda mais os meios de comunicação. Durante a segunda Revolução Industrial, vai haver uma diversificação nos modais de transporte, né? Vai haver a introdução dos automóveis, juntamente com o desenvolvimento das linhas férreas, e também a inovação de meios de comunicação. Também, na segunda Revolução Industrial, nós vamos ter a diversificação das fontes energéticas, né, utilizada nesses meios de transporte, com o uso do petróleo, com o uso da energia elétrica também, através das hidrelétricas. Já na terceira Revolução Industrial, iniciada a partir de 1970, também chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional, onde nós vamos ver o desenvolvimento tecnológico, o uso da automação, da robotização, né, da mecanização na produção, principalmente nas indústrias, e ela vem promover, gente, essas transformações, sobretudo, pessoal, nos meios de comunicação. Né, quando a gente fala sobre o desenvolvimento da internet, permitindo comunicação com os diversos locais do mundo, né, e também viabilizando transportes mais rápidos. Os meios de transporte eles foram bastante transformados, né, com a informatização e maior racionalização de aeroportos, de portos e transportes terrestres, como já foi dito, a partir da segunda Revolução Industrial, também o uso de diversificadas fontes energéticas vai contribuir para a diversificação dos meios de transporte. Lembrando, quando a gente fala de meios de transporte, nós temos que lembrar do transporte terrestre, do transporte hidroviário e também do transporte aéreo. Nessa imagem aqui nós podemos observar
Olhos sobre Tela, de Benedito Calixto, né? É uma imagem sem data, mas que está representando, gente, os meios de transporte no Brasil colonial e que era predominante até o século XIX, né? Que eram os tropeiros, que eram os responsáveis por fazer o transporte de cargas, transporte de mercadorias e também transporte de mensagens, né? Levavam informações àqueles locais mais longínquos do Brasil colônia. No Brasil, foi a lavoura cafeeira que permitiu, né, de certa forma, o desenvolvimento dos meios de transporte, naquela época considerado meio de transporte moderno, que era o ferroviário. A inauguração da primeira linha férrea no Brasil, ela aconteceu em 1854. Ela foi proporcionada também com investimentos do Barão de Mauá, né, que era um fazendeiro, barão de café, e ela foi inaugurada durante o governo imperial de Dom Pedro II. Em meados do século XIX, também havia navegação de cabotagem, isto é, navios que transportavam carga e passageiros entre os portos do país. A navegação hidroviária, ela não é completamente aproveitada no Brasil, né? Embora esteja crescendo esse tipo de transporte no território brasileiro, principalmente quando a gente pensa sobre a região Centro-Sul, para fazer trocas comerciais, né? Transporte de mercadorias, com os países do Cone Sul, que são países como Argentina, Paraguai e Uruguai. O cultivo do café, então, ele originou uma expansão da malha ferroviária brasileira, embora essa malha estivesse concentrada em São Paulo, Rio de Janeiro e no sudeste de Minas Gerais. Porém, gente, foi com o desenvolvimento das rodovias que permitiu maior integração do território nacional, integração da região Centro-Sul com a região Nordeste e integração da região Centro-Sul com a região da Amazônia. Nessa imagem aqui nós vemos estradas de ferro nos arredores do município de Bauru, em São Paulo, em 1921. Os primeiros investimentos em rodovias na malha rodoviária do Brasil vão surgir a partir da década de 1920, durante o governo de Washington Luiz. Foi construída, entre outras, a rodovia Rio-São Paulo para ligar as duas cidades, né? Na época, as duas cidades mais importantes e mais desenvolvidas daquele período. Inclusive, o lema do governo de Washington Luiz era governar é construir estradas. Os governos posteriores vão dar continuidade à expansão da malha rodoviária, sobretudo no governo de JK e durante o governo militar também. Nós temos que lembrar que a partir da industrialização, né, que se intensificou de fato a partir de 1930, durante o governo Getúlio Vargas, era interessante fazer a integração do território nacional, até mesmo para circular as mercadorias que eram produzidas no território. Com a construção de Brasília na década de 60 também, nós vamos ver uma grande expansão dessa malha rodoviária e também uma maior integração da região centro-oeste às demais regiões do Brasil. Como já foi dito, durante o governo Juscelino Kubitschek, ocorreu a instalação no Brasil de grandes fabricantes internacionais de automóveis, gente, empresas multinacionais que se expandiam por vários continentes. E a instalação das indústrias automobilísticas no Brasil, pessoal, contribuiu também para a expansão da malha rodoviária. Por quê? Temos indústrias automobilísticas no país, então precisamos de vias no país onde possam circular os carros, né? E por isso vai haver uma retração, gente, na expansão das ferrovias. Vai haver uma redução de investimento no desenvolvimento de ferrovias, na expansão ferroviária no território brasileiro. Então, a partir dessa época, né, criou-se no país a ideia equivocada de que as rodovias e o transporte automotivo seriam sinônimos de modernidade. Né? Por que ideia equivocada? Porque o transporte rodoviário ele é bem mais caro que o transporte ferroviário e que o transporte hidroviário. Atualmente, o transporte rodoviário ele movimenta cerca de quase 63% de toda a carga no país, porém ele é o menos econômico.
né? Principalmente quando se pensa no transporte hidroviário. A gente tem que lembrar que o transporte rodoviário, ele não tem a capacidade de transportar uma grande quantidade de carga, disponível do transporte ferroviário, é diferente do transporte ferroviário e diferente do transporte hidroviário também. O transporte hidroviário atualmente ele é mais usual no Brasil para o comércio internacional e o transporte ferroviário ele é mais usual para o transporte de minério. Durante o governo militar, com o projeto de integração nacional, foram construídas algumas rodovias importantes para promover a integração nacional, como, por exemplo, a Transamazônica, né? A Cuiabá-Santarém também, para fazer essa integração da região centro-oeste à região norte. A densidade da rede de transportes rodoviário e ferroviário é bem maior na região centro-oeste, depois no nordeste e pequena na região Amazônia. Como a gente pode observar por este mapa? Percebam que na região centro-sul, gente, a concentração de rodovias e de ferrovias é bem maior. Observem que as principais rodovias, elas se direcionam da região centro-sul em direção à região nordeste e em direção à região norte. Observem como que a região norte ela é carente dessa malha rodoviária e dessa malha ferroviária também. Nós temos que conseguir associar estes dados, pessoal, ao desenvolvimento industrial, ao desenvolvimento econômico, né, a todo este dinamismo que predomina ainda na região centro-sul. E dinamismo também populacional, tá bem? A partir dos anos 1950 até por volta do início deste século, as ferrovias pouco se desenvolveram no país e algumas até foram desativadas, conforme já foi dito, né? Em função da expansão da malha rodoviária. Vamos falar um pouquinho agora sobre os meios de comunicação, também extremamente importantes para a integração do território brasileiro, né? Para o desenvolvimento comercial também. Lembrando que inicialmente, né, houve a instalação dos telégrafos, posteriormente do telefone, mas foi o rádio, gente, o primeiro meio de comunicação em massa instalado no território brasileiro, que predominou basicamente de 1930 até 1950. Foi a partir de 1950 que houve a introdução da televisão no Brasil, né? A primeira TV foi a TV Tupi, fundada por Assis Chateaubriand, na década de 1950. Até 1950, o principal meio de comunicação era o rádio, lembrando que o meio de comunicação em massa é aquele que leva a informação a uma grande quantidade de pessoas. Nos anos 1960, a televisão ela se popularizou e se tornou o maior meio de comunicação de massa. É importante a gente saber que tanto o telégrafo, o telefone, quanto a primeira linha férrea instalada no Brasil, gente, ocorreram esse processo de transformação, né? Esse processo de modernização do Brasil naquela época, aconteceram no período imperial, durante o governo de Dom Pedro II. Se os meios de transporte, especialmente as rodovias, criaram um mercado territorial interno integrado, as rádios e as redes de televisão ajudaram a criar uma imagem de nação integrada, culturalmente pelas suas músicas, novelas, pelos telejornais e programas de auditório e de humor. Ou seja, estes tipos de programas chegavam a toda a população brasileira, né, integrando essa população e inserindo essa população também na divulgação de informação e também no âmbito cultural. Nessa imagem aqui nós temos retratando, né, a TV Tupi, que foi o primeiro canal brasileiro e latino-americano a entrar no ar. Nessa imagem aqui está mostrando para a gente Brasil, telefones celulares, né? As regiões onde possui maior acesso a telefone celular.
Atualmente no Brasil, gente, nós temos cerca de 235 milhões de celulares, bem superior à população brasileira. Mas quando a gente pensa isso, nós temos que lembrar que uma pessoa, às vezes, ela tem mais de um aparelho celular. Então, não quer dizer que cada pessoa no Brasil tenha um aparelho celular, tá bem? Atualmente também cerca de 64% da população brasileira tem acesso à internet, né? Então o serviço ainda ele não é estendido a todo o território nacional. Lembrando que esses meios de comunicação eles propiciam maior acesso à informação, maior conhecimento. Lembrando que a informação que é enviada para a gente, né, que a gente acessa por celular, pelo computador, utilizando a internet, é uma informação que deve ser filtrada, porque a informação ela vai atender a determinados setores, então a gente tem que tomar cuidado com as famosas fake news, né, com as famosas informações falsas, porque a informação, gente, esse tipo de informação propagado pelas mídias sociais, propagada por essas novas tecnologias, são informações formadoras de opinião. Como nós já vimos também, importantes para fazer a integração, não só a integração nacional, mas também a integração global. Neste mapa também a gente tem Brasil acesso à internet. Quero chamar a atenção de vocês para as regiões onde o acesso à internet ele é bem maior, né? Estados da região sul, estados da região sudeste, centro-oeste e Amazonas. Bem como a gente pode observar também o acesso a telefone celular, concentrado nas regiões sudeste, sul e centro-oeste. Bom, pessoal, vou finalizar por aqui a nossa aula, para ela não ficar muito extensa, né? Tem algumas atividades para vocês fazerem, páginas 204, 207, 208 e 209. Façam com bastante atenção, tá bom? Bons estudos para vocês. Então, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.